Capítulo 6. Venha sentar-se ao meu lado. O poder das palavras de uma mulher às suas amigas. Encorajamento é oxigênio para a alma. George Matthew Adams. Foi o pior telefonema da vida de Anne. Olá. Oi, mãe. É o Hugh. Olá, filho. O que é que você está me ligando no meio do dia? Está tudo bem? Não, não está. Você pode vir aqui? Impotente, a mãe de Hugh o assistia afundar numa depressão profunda durante o verão que sucedeu o primeiro ano de faculdade do filho. Uma nuvem escura tragou suas emoções e ele não conseguia ver uma saída ou senti-la. Anne e seu marido deram o que pensavam ser passos positivos para ajudar, mas quando levavam Hugh de volta à escola no outono seguinte, tudo em Anne clamava para que pudesse envolver o filho em seus braços e o manter por perto. 3 meses depois, a escuridão ficou tão desolada que Han soube que estava com problemas e se internou em um hospital. Tentando ser um raio de luz do sol a penetrar na escuridão, Han mudou-se para um apartamento mobiliado próximo ao campus e abriu as suas asas como um lugar seguro para ele se curar. Eles terminaram o semestre juntos. Por que estou contando a você essa história em uma sessão sobre amigas? Porque Anne disse que ela não poderia ter superado aquele ano difícil sem um presente incrível de Deus, a sua amiga Mary. Deus enviou Mary para ser suas mãos e pés, braços que abraçam, ouvido que ouve e uma amiga encorajadora. Recorda Anne. Foi Mary que fez as reservas de hotel para meu marido e eu, enquanto nos dirigíamos rapidamente ao hospital. Foi Mary quem clamou a Deus por nós quando eu estava cansada demais para me ajoelhar. Foi Mary quem me lembrou de que Deus ainda estava em seu trono e que ele foi bom quando eu tive momentos de dúvida. Foi Mary quem entendeu porque já havia passado por aquilo ela mesma. Quando eu não sabia o que se passava na cabeça de Hugh, Mary podia me dizer o que havia se passado na dela quando lutou contra a depressão. Continuou Anne. Quando Hugh não tinha esperança de que a vida pudesse ser diferente do que era naquele momento, foram as palavras de Mary, uma companheira de viagem e amiga, que provaram o contrário. Quando senti o desespero tomar conta de mim, com suas amplas pinceladas de cinza, Mary me garantiu que melhoraria e que as cores brilhantes acabariam retornando. Emily Dickinson disse certa vez: a esperança é uma coisa com penas que se empoleira na alma e canta a melodia sem palavras e jamais para. Podemos ser a canção de esperança quando uma amiga esquece a melodia do seu coração. Mary era aquela amiga para Anne. Esse é o poder das palavras de uma mulher para suas amigas. A amizade foi ideia de Deus. Já vimos que quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, ele criou a mulher, Gênesis 2:18. E embora não esteja na Bíblia, acho que ele deve ter pensado, não é bom que a mulher esteja só. Então ele criou amigas. Ao longo da Bíblia, vimos como Deus uniu mulheres com o objetivo de apoio mútuo e comunhão, assim como trouxe Maria a Isabel e Ruth a Noemi. Ele ainda une as mulheres com o objetivo de apoio mútuo, prestação de contas e amizade com laços que duram a vida toda. Noemi, na Bíblia, foi uma mulher que perdeu tudo o que era importante para ela, exceto sua amiga mais próxima. Ela era uma jovenzinha quando conheceu e se casou com Elimeleque, cujo nome significa Deus é Rei. Ela sabia que ele sempre serviria ao Deus vivo de Israel. O jovem casal teve 2 filhos, cujos nomes sugeriam que eles decepcionariam um pouco. Malom significava débil ou fracote, e Quilion significava abatido. Quando os meninos ainda eram jovens, uma fome atingiu os arredores de Belém, e a cidade, cujo nome significava casa de pão, não tinha pão para alimentar os seus. Então, Elimeleque juntou sua família de 4 e partiu para Moabe, na esperança de dias melhores. Não temos certeza dos detalhes que se seguiram, mas sabemos que os 2 rapazes se casaram com mulheres moabitas. Nos 10 anos seguintes, Elimeleque, Malom e Quilion morreram, deixando Noemi sozinha com suas 2 noras moabitas. Triste, derrotada e desanimada, Noemi decidiu voltar para sua terra natal e seu povo. A fome havia acabado, e embora não houvesse esperança de ter netos para levar o nome de sua família,
ou um marido ou um filho para cuidar dela no crepúsculo da vida, pelo menos ela estaria entre rostos familiares. Meninas, disse Noemi certo dia, ouvi notícias da minha terra natal. Deus me lembrou de Belém e a fome passou. Não há razão para eu ficar em Moabe e decidir voltar para a terra do meu povo. Quero que vocês duas voltem para a casa de suas mães e encontrem outros rapazes bons para casar. Eu oro para que Deus seja tão gentil com vocês quanto vocês têm sido comigo. Noemi beijou cada uma das meninas enquanto elas pranteavam. Nós voltaremos com você para o seu povo, clamavam elas. Não, minhas filhas, disse Noemi, voltem para casa. Não há razão para vocês virem comigo. Eu sei que é costume vocês se casarem com outro filho na família, se o marido morrer. Mas eu não terei mais filhos. Mesmo que os tivesse, eu não iria querer que vocês esperassem até que eles tivessem idade suficiente para se casar. Agora, voltem para a casa da mãe de vocês. Essa é a melhor solução. A mão do Senhor se voltou contra mim. Meus sonhos estão enterrados com Elimeleque, Malom e Quilion. As duas mulheres amavam muito a sogra e choraram amargamente. Depois de que pareciam horas uma delas órfã, deu um beijo de despedida na sogra e deu meia volta para partir. A outra, Ruth, agarrou-se às vestes de Noemi e implorou para ir com ela. Não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ruth 1, 16, 17. Noemi e Ruth sabiam que a maioria dos israelitas desprezavam as moabitas. Os israelitas jamais haviam perdoado os moabitas por contratar Balaão para amaldiçoá-los depois que eles deixaram o Egito, rumo à terra prometida, muitos anos antes, Números 22, 1 a 6. Contudo, apesar da oposição que sabia que enfrentaria, Ruth ainda queria ir e cuidar de sua amiga. Então Noemi cedeu e permitiu que Ruth voltasse com ela. Depois de uma árdua jornada, as mulheres, cobertas de poeira e exaustas, chegaram ao seu destino. As duas causaram uma grande comoção e as pessoas da cidade começaram a sussurrar entre si. Poderia ser Noemi? Parece com ela, mas não é. Ela estava tão deprimida que seu próprio semblante encobria a mulher que fora antes. Noemi ouviu os sussurros ao passar e parar pelo caminho. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, que significa agradável. Chame-me Mara, que significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamariam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ruth 1, 20 e 21. Imagino que Ruth sentiu uma fisgada no coração com as palavras de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Parte dela deve ter pensado, e eu? Eu não valho para alguma coisa? Porém, outra parte dela sabia que Noemi estava falando sobre sua perda e dor. Noemi estava cega pela amargura e não reconhecia a esperança que caminhava ao seu lado na forma de uma moabita. Por todo o livro de Ruth, vemos como Deus usou essa nora para encorajar sua amiga desesperada. Ela saiu ao campo para colher cevada, para alimentá-la. Ela ofereceu um ouvido atento para consolá-la e palavras para acalmá-la. Deus até usou Ruth para refrescar a memória de Noemi e lembrá-la de que ela não estava sozinha no mundo. Ela tinha um parente resgatador chamado Boaz, um parente distante que estava mais do que disposto, sim, até mesmo ansioso para cuidar dela. Boaz casou-se com a viúva Ruth e juntos eles colocaram a esperança nos braços de Noemi, um bebê chamado Obed. Talvez você não esteja familiarizado com o nome Obed, mas eu aposto que já ouviu falar de seu neto, o rei mais poderoso da história de Israel, o rei Davi. Suspeito que Noemi pediu aos seus amigos que parassem de chamá-la de Mara, depois que Ruth ter se casado com Boaz e lhe dado um neto. Imagino que ela reivindicou o seu título de agradável. Seus amigos proclamaram, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Ruth 4, 14 e 15.
Quando Noemi voltou à cidade, seus velhos conhecidos ficaram surpresos com sua aparência abatida. Ela saiu casada e rica, mas voltou para casa viúva e pobre. Não vemos, no entanto, nenhum sinal de que eles se ofereceram para aliviar sua dor ou auxiliar em sua situação. Espalhavam fofocas, mas não levantavam um dedo para aliviar a carga dela. Ao contrário disso, Ruth nos dá um exemplo maravilhoso de como cuidar de um amigo cujo espírito está desolado. Ela não repreendeu Noemi dizendo-lhe para reagir. Não a admoestou lembrando-a de tudo que ela tinha para agradecer. Ou a envergonhou dizendo-lhe para parar de sentir pena de si mesma. Ela não a censurou com palavras do tipo: você não é a única que sofre por isso, sabe? Eu também perdi meu marido. Não, Ruth amava Noemi incondicionalmente. Cuidava dela incessantemente e apoiava generosamente. Ruth é um exemplo maravilhoso das palavras de Paulo aos Gálatas. Alegrem-se com os que se alegraram. Chorem com os que choram. Romanos 12:15. Cuidadosamente, Ruth significa amiga. Você já reparou que pessoas feridas ferem pessoas? Muitas vezes, um amigo que está sofrendo pode lançar palavras como dardos e o mundo inteiro se tornar o alvo. Uma mulher sábia estende graça a uma amiga ferida, sabendo que suas palavras estão sendo filtradas por uma peneira de dor. Imagino que Ruth aguentou mais do que ser ignorada. Talvez ela também tenha servido de alvo de palavras agudas. Contudo, ela foi persistente e coerente em seu amor por Noemi. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros. A palavra fardo é trazida para mais corretamente como sobrecargas. É mais do que simplesmente ter muitas tarefas a cumprir. Uma casa suja que precisa ser limpa ou uma pilha interminável de roupa para lavar. Uma sobrecarga é quando as cargas da vida se tornam pesadas demais para uma pessoa carregar sozinha. Tais como a perda do cônjuge, a morte de um familiar, a rebelião de um adolescente, a demissão do emprego, o laudo ruim de uma biópsia ou uma doença crônica. Ruth nos dá um exemplo de como carregar a carga de alguém. Ela cuidou das necessidades emocionais de Noemi, simplesmente ficando com ela. Cuidou de suas necessidades físicas, fornecendo comida, e de suas necessidades espirituais, lembrando-a da providência de Deus. Tudo começou com suas palavras, uma declaração de determinação e amor. Não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Ruth 1:16-17. Em outras palavras, Noemi, eu não vou deixar você. Pode esquecer isso. Você é minha amiga e eu estou neste relacionamento por longo prazo. Você não pode se livrar de mim simplesmente mudando de cidade. Vou contigo. As circunstâncias de Noemi eram desesperadoras, mas qualquer amizade vivenciará períodos em que alguém passa por um período de escassez, durante o qual não pode acrescentar muito ao relacionamento. O teste de um verdadeiro amigo é se podemos ou não amar o suficiente para esperar passar. Walter Winchell disse certa vez: o amigo é aquele que vem quando os outros se vão. E se uma amiga ferida afastar você, como Noemi tentou afastar de sua vida as duas noras? Podemos escolher como órfã, dar meia volta e ir embora, ou podemos escolher como Ruth, ficar perto. Ruth estava sofrendo e ainda assim era capaz de se concentrar em sua querida amiga. Ela viveu à altura de seu nome. Ela nos dá um exemplo vívido de como segurar um guarda-chuva emocional sobre uma amiga durante tempestades da vida. Deus ainda une as mulheres com o objetivo de apoio mútuo, prestação de contas e amizade com laços que duram a vida toda. Palavras que revigoram o cansado. Quando era adolescente, fui mergulhar com alguns amigos. Eu não tinha treinamento e provavelmente não deveria ter entrado em águas profundas, mas eu era adolescente e joguei a cautela ao vento. O cara que me levou para o fundo, um outro adolescente, devo acrescentar, prendeu um cilindro de oxigênio nas costas com um cinto, colocou uma máscara no rosto e nadadeiras nos pés. Eu tinha somente uma máscara e nadadeiras. Onde está seu oxigênio? Perguntei. Está comigo, respondeu ele, dando um tapinha no cilindro que estava em suas costas. Assim pulamos no oceano. Ele passou o braço em volta de minha cintura como se eu fosse um saco de batatas e descemos.
John puxou o oxigênio do cilindro e então me passou o aparelho de respiração. Nós revezávamos respirando o oxigênio, o que ele chamou de respiração amiga. Então ocorreu-me que eu estava totalmente dependente daquele garoto para me manter viva. Essa não foi uma ideia muito inteligente, mas me deixou uma ótima lição de vida. Respiração amiga. Por toda a minha vida, as palavras dos meus amigos foram como oxigênio, quando senti como se estivesse me afogando. Ainda hoje tenho registradas em minha mente as palavras doadoras de vida que me foram dadas quando senti que estavam me asfixiando. No ensino médio, viajei para a Europa com um grupo de estudantes para estudar no exterior. Minha família estava desmoronando e parecia uma boa hora para fazer uma pausa de toda aquela tensão. A parte difícil foi deixar meus grupos de amigos cristãos sólidos que constantemente me revigoravam e me mantinham livre de dificuldades. Deus, porém, estava tentando me ensinar a nadar sozinho. Antes de partir, meu grupo de amigas cristãs me deu um presente. Elas pegaram um frasco grande de remédio e encheram com um remédio caseiro. Um rótulo escrito à mão foi afixado na parte externa com as seguintes instruções. Para a senhorita Sharon Evans, PBP 71240. Tome conforme necessidade para se sentir mais alegre. Pode ser seguido de oração e fé para um alívio mais rápido. Vitamina LSMA. Responsável técnico IC. Dentro do frasco de remédio havia 100 versículos bíblicos escritos em tiras de papel no formato de rolos de pergaminho. Esses versículos foram meu remédio. Os responsáveis técnicos foram minhas irmãs em Cristo e as vitaminas eram da marca Louve ao Senhor mesmo assim. Esse presente do coração me foi dado há mais de 40 anos e eu o carreguei comigo durante o ensino médio, a faculdade, o casamento e em muitas outras situações. Guardo esse frasco de amor comigo em cada encruzilhada e em cada curva na estrada. Este é o poder das palavras de uma mulher para suas amigas. Não sabemos de que modo um pequeno ato de bondade tocará o coração de alguém pelos muitos anos por vir. Kim descobriu esse fato simples quando estava descendo ao fundo do seu mar emocional. Provavelmente eu estava no lugar mais baixo emocional e espiritualmente que já estivera desde que convidei Jesus para entrar em meu coração, explicou Kim. Eu chamo isso de meu tempo de sepultura, um tempo de solidão, escuridão e morte. Deus parecia distante e alheio para Kim, e a vida simplesmente não estava saindo do jeito que ela esperava. Ela duvidava de suas habilidades e sua fé e de seus relacionamentos. Nesse período, dei de cara com uma velha amiga que não havia há muito tempo, continuou Kim. Eu admirava muito. Sui era alguns anos mais velha do que eu e era exatamente o tipo de mulher que eu sempre quis ser. Ela percebeu o meu semblante triste e me perguntou o que estava acontecendo na minha vida. Compartilhei os detalhes da minha dor e ela me envolveu em seus braços e em oração. Alguns dias depois, Kim recebeu uma carta de Sui. Ela citava Isaías 42:3. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. No final da carta, Sue escreveu 4 palavras simples e poderosas. Eu acredito em você. Chorei ao ler essas palavras, recordou Kim. É incrível como as lágrimas ainda vêm aos meus olhos quando penso nessas palavras hoje. Eu não conseguia acreditar em mim mesma, mas essa mulher, a quem eu amava e admirava, acreditava em mim. Essas palavras me colocaram numa roda de esperança de que, alguma forma, a vida melhoraria. E melhorou. Deus é fiel. Eu sou muito grata por ele ter enviado Sui para me dar esperança. Ainda hoje, quando me sinto ferida, eu percebo que minha luz está meio apagada. Sinto as mãos de Deus me envolvendo para evitar que eu me esfaleça ou que minha luz fraca se apague. E me lembro de que minha querida amiga precisou para continuar até que o sol volte a brilhar. Lembro-me do poder dessas palavras e as tenho dito e escrito a outras pessoas. Esperava que elas também sejam encorajadas a continuar. Enquanto Kim me contava sua história, lágrimas brotavam em seus olhos. O episódio se passara 27 anos atrás. Tenho percebido ao longo dos anos que uma amiga verdadeira é alguém que sabe o que preciso antes mesmo de eu pedir. Ela é alguém que se oferecerá para colaborar e me ajudar quando perceber que estou ficando exausta. Uma verdadeira amiga jamais enxerga a bagunça em minha casa, mas sim o amor em meus olhos. Ela ouve sem julgar, mas me corrige quando vê que estou me desviando da rota. Ela jamais ridiculariza
meus filhos ou meu marido e me encoraja a amá-los mais. Ela não diz simplesmente vou orar por você, mas sim vamos parar e orar agora mesmo. Uma verdadeira amiga diz, acredito em você e serei a primeira a comemorar sua conquista. O rei Salomão pintou um belo retrato do poder das palavras de uma mulher, as suas amigas em Eclesiastes 4, 9, 10, 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Podemos abraçar um amigo com palavras que aqueçam a alma fria, com palavras que preenchem o coração vazio e com palavras que as levantam quando estiver caída imóvel, sentindo-se derrotada. Estou tão feliz que a amizade foi ideia de Deus. Palavras que fortalecem os fracos. Era apenas um pontinho de saco de juta despontado do solo, mas para a nossa Golden River, Ginger, tratava-se de um desafio que precisava ser vencido. Logo depois de plantar um bordo em nosso quintal, saímos de férias. Foi a primeira vez que deixamos Ginger sozinha em casa. Uma vizinha a alimentou e cuidou dela quando estávamos fora. No segundo dia de nossa viagem, liguei para Kent para saber como Ginger estava. Bem, Ginger está bem, relatou Kat. Mas sabe aquela árvore que vocês plantaram na semana passada? Ela desenterrou. Ela fez o quê? Exclamei. Ela desenterrou. A árvore está tombada lá no quintal. Quando chegamos em casa, fomos até a árvore tombada. Ginger abaixou o rabo e esgueirou-se para a garagem. Quando plantamos a árvore, deixamos um pedacinho de saco de juta exposto em volta do torrão. Ginger percebeu aquele resto de saco despontado do solo e o desejou muito. Várias vezes a pegamos passando a pata no pedacinho de saco e a repreendemos com um duro não. Ela inclinava a cabeça, saía de fininho e esperava por um momento mais oportuno. Imagino que o momento em que nos viu colocando as malas no carro e saindo de viagem, ela caminhou na ponta dos pés até a árvore proibida e começou a cavar. Os cães conseguem andar na ponta dos pés? Acho que sim. Ela deve ter cavado por horas com toda a sua vitalidade, espalhando sujeira para todo lado. Eu tenho que chegar até o fundo desse negócio, ela deve ter pensado. Tem de ficar exposto. Ela finalmente cumpriu sua missão, e o saco de juta ficou totalmente descoberto, exposto, claro. Ela não pensou na árvore que derrubou nesse meio tempo. A questão jamais foi a árvore. Enquanto olhava o pobre bordo que jazia indefeso sobre o sol escaldante do verão, pensei em quantas amigas e eu, naquele caso, estivera no mesmo estado, tombadas e deixadas a murchar sobre o calor de olhares ferozes. Talvez uma pessoa tenha uma pequena falha que desponte na superfície de seu caráter, então alguém vem e decide que a falha é um incômodo e precisa ser exposta a todo custo. Este alguém começa a cavar e espalhar sujeira para todo lado, sem pensar no que toda essa escavação está causando ao coração da pessoa. Antes que você perceba o saco de juta áspero, a falha feiosa de caráter está desenterrada e exposta para todos verem. E a vítima dessa escavação é tombada no processo. Sem vida, ferida, exposta e com que propósito? Para satisfazer a determinação obstinada de alguém de desenterrar uma pequena imperfeição? Há momentos em qualquer amizade em que o confronto é necessário, mas devemos sempre nos certificar de que o confronto seja envolto em oração e amarrado com a fita do amor. Se tivermos algum deleite, seja qual for no processo, devemos parar e rever nossos motivos e nossa atitude. Anna Hibbard, em seu livro Trace Your Friend, Amigas Estimadas, descreve a diferença entre uma amiga que tende a descobrir informações sobre nós e uma que tenta nos apoiar e evitar que caiamos. A verdadeira amiga é aquela que buscamos para nos apoiar. Ela está sempre no nosso time, nos encorajando para a vitória. Quando temos um problema, ela não tenta resolvê-lo para nós. Ao invés disso, ouve e expressa sua solidariedade. Quando o nosso ponto de vista se distorce pela autopiedade, ela nos encoraja, não com respostas forçadas, mas nos aponta gentilmente para a verdade. Jamais há uma insinuação de crítica vinda de uma verdadeira amiga. Isso não significa que às vezes ela não diga coisas duras. Ela é quem faz as perguntas difíceis.
Sabemos, porém, que suas intenções para conosco são somente boas. Qualquer um pode dizer o que queremos ouvir. Uma amiga verdadeira nos diz o que precisamos ouvir. Contudo, cada palavra é gerada por amor. Steve e eu removemos delicadamente o que havia restado do saco de juta preso ao torrão e colocamos o bordô cuidadosamente de volta no solo preparado. Ajeitando a terra carinhosamente ao redor das raízes ressecadas, então, por causa do estado debilitado da árvore, nós a sustentamos com cordas presas a 3 estacas fincadas no chão. Reguei diariamente o bordo, abatido sem saber se ele se recuperaria do trauma. No final, a árvore não somente sobreviveu, mas vicejou. Oh, se fizéssemos o mesmo por nossas amigas que estão tombadas. Quando vimos uma amiga que foi ferida por palavras, podemos ampará-la cuidadosamente, firmar amorosamente suas raízes de volta no bom solo da palavra de Deus, envolvê-la gentilmente com bondade e regá-la diariamente com oração. Quem sabe você possa ajudá-la não só a sobreviver, mas também a vicejar? Felizmente, Ginger deixou a árvore em paz depois desse episódio. Afinal de contas, para começar, ela jamais se importou com a árvore. Palavras que permanecem na brecha. Certa noite eu estava no banheiro retocando minha maquiagem antes de palestrar para centenas de mulheres. Eu estava num daqueles momentos em que olhei no espelho e meus pensamentos começaram a girar em minha mente. O que estou fazendo aqui? O que eu posso ter a dizer a essas mulheres que poderia fazer alguma diferença em suas vidas? Eu não sou capaz de caminhar até aquele palco esta noite. Enquanto refletia acerca das mentiras, dos dardos inflamados que Satanás estava lançando em minha mente, meu celular tocou. Olá, Sharon. Aqui é a Mary. Onde você está? Na verdade, estou no banheiro, preparando-me para subir ao palco de uma palestra. Esqueci de desligar meu celular. Quero que você saiba, continuou Mary, que Deus me interrompeu enquanto eu estava fazendo o jantar e me disse para orar por você. Não só isso, ele me disse para ligar para você agora. Eu estava imaginando Mary na cozinha com o molho do espaguete cozinhando em fogo brando e ela parando de mexer o molho. Deve ter corrido uma breve conversa com Deus, mais ou menos assim. Ligue para Sharon e ore por ela, deve ter dito ele. O Senhor poderia esperar um minuto, Deus? O molho está quase pronto. Ligue para Sharon e ore por ela. Ok, vou fazer isso agora. A obediência instantânea de Mary foi muito poderosa. Se ela estivesse esperado, eu não saberia que ela estava orando. Deus não a fez apenas orar naquele momento. Ele queria que ela me dissesse que estava fazendo isso. Por quê? Deus sabia que havia poder na oração dela. E ele queria que eu soubesse que não estava indo para a batalha sozinha. Ele havia feito Mary se colocar na brecha por mim, batalhar em oração por mim e lutar comigo. Naquele momento, Mary e eu travamos nossos escudos de fé por meio de palavras e marchamos juntas para a batalha. O profeta Ezequiel registrou essas palavras provenientes de Deus em Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Essas palavras se referiam a Deus, procurando alguém para orar ou se colocar na brecha pela pecaminosa Jerusalém. Mas creio que podemos aplicá-la em nossas vidas também. Pode ser que você seja essa pessoa ou que eu seja essa pessoa que pode usar as palavras para se colocar na brecha por uma amiga. O apóstolo Paulo entendeu o poder de nossas palavras quando nos colocamos na brecha por nossos amigos. Ele implorou para que seus amigos orassem por ele. Recomendo-lhe, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15:13. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Efésios 6:19-20. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e às vezes olhar para as definições originais das palavras pode nos dar uma visão excelente. A palavra grega que Paulo usa para luta em Romanos 15:30 é sunagonizamai, que significa lutar na companhia de, isto é, ser parceiro, assistente, lutar com. O radical da palavra significa se esforçar para realizar algo, lutar, trabalhar fervorosamente, batalhar. Por exemplo,
competir por um prêmio ou lutar com um adversário. Orar por outra pessoa não é apenas um clichê ou uma tapinha nas costas. Quando dizemos a uma pessoa que vamos orar por ela, estamos concordando em vestir a armadura e ir para a linha de frente da batalha em favor dessa pessoa. Muitos escudos antigos tinham ganchos nas laterais. Esses ganchos eram um tipo de trinco que os soldados usavam para travar seus escudos durante uma batalha. Quando travados, os soldados se moviam como um só, formando uma barricada contra o inimigo. Sozinho, o escudo era insuficiente. Travados uns aos outros, eles eram uma parede humana. Você vê o significado? Quando andamos de braços dados em oração com nossas amigas, estamos travando nossos escudos e formando uma poderosa frente defensiva. Foi isso que Mary fez por mim naquela noite pelo telefone. Isso é o que podemos fazer por nossas amigas. Pare agora mesmo e pergunte a Deus por quem Ele está chamando você para orar hoje. Depois envie uma mensagem de texto a ela ou ligue para contar-lhe. Palavras que afiam e desafiam. Dale Carnegie, autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, disse: você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se por outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer as pessoas se interessarem por você. Todo mundo tem uma necessidade inata de se sentir importante. Quando ouvimos uma amiga e nos envolvemos na conversa fazendo perguntas que mostram que estamos interessados em sua vida, ela sente que tem importância nesse mundo. A Bíblia ensina, e considerando-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Em minha gaveta de talheres em casa, tenho cerca de 15 facas de vários formatos e tamanhos. Eu, porém, uso somente umas 4 delas, ou outras estão simplesmente ocupando espaço. O problema é que outras facas são cegas e eu nunca tirei um tempo para afiá-las. Eu deveria simplesmente jogá-las no lixo. De certo que elas não estão fazendo bem a ninguém. Isso também pode ser verdadeiro em nossa vida. A Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. Quando não temos amiga para nos desafiar e nos encorajar a crescer, nós nos tornamos sem corte. Em última análise, nós nos tornamos a faca mais cega disponível na gaveta. E outras são escolhidas para tarefas que adoraríamos fazer. Porém, temos de ter cuidado. A afiação sempre deve ser feita com amor. Bonnie é uma das antigas amigas que me mantém afiada. Sua honestidade, por vezes brutal, é expressa em tamanho amor por mim, que eu posso aguentar ser afiada mesmo que doa. É um amor duro que passei a apreciar e admirar. Às vezes, a honestidade dela me faz cair nas gargalhadas. Bonnie e eu não moramos no mesmo estado e aproveitamos todas as oportunidades para conseguir encaixar uma visita na agenda. Certo fim de semana, nós duas participamos da mesma reunião e dividimos um quarto de hotel. Depois de um dia exaustivo de seminários, ela e eu estávamos aconchegadas, conversando em nossas camas, uma ao lado da outra. Confidenciei-lhe apenas cerca de uma luta inteira que eu estava passando com uma pessoa em particular. Isso é apenas um velho pecado, disse Bonnie. O quê? Perguntei. Sherry, isso é pecado. Você tem de orar acerca disso, respondeu categoricamente. Eu tenho que dizer que ri até chorar. Quem mais além de Bonnie falaria sem rodeios e chamaria meu choramingo pelo nome correto? Eu a amo de verdade. Ela não tem medo de puxar a pedra, de amolar quando percebe que estou ficando um pouco sem fio. Não são todas as pessoas, contudo, que podem ser uma Bonnie em nossa vida. E nós certamente não podemos ser uma Bonnie na vida de todas as pessoas. Essa é a maneira infalível de perder amigos e afastar as pessoas. Bonnie ganhou o direito de me afiar porque ela me ama. Do mesmo modo, não podemos sair por aí esperando usar nossas palavras para afiar os outros ao nosso redor sem amá-los primeiro. Temos de conquistar esse direito. Certo dia fiz uma experiência. Na verdade, não foi intencional, mas foi muito eficaz. Enviei meu blog semanal sem revisá-lo. Que péssima ideia! Quando foi publicado no meu site, o blog estava com vários erros de digitação. Horas pensei, misericórdia, Senhor. Porém, a parte interessante do pseudo-experimento foram as respostas de e-mail que recebi. Uma mulher respondeu, verifique a ortografia, passe o corretor gramatical. Outra mulher comentou, o blog de hoje significou tanto para mim. Obrigado por ministrar-me por meio de suas palavras. Ainda uma outra escreveu, Sharon, odeio ver erros de digitação em seus blogs maravilhosos.
Sei que você está ocupada. Aqui vai uma ideia. Por que você não os envia a mim e eu os reviso para você? Ao olhar os e-mails, vi o poder das palavras de uma mulher para suas amigas encapsulado nas 3 respostas. Uma mulher simplesmente apontou meus defeitos. Uma mulher ignorou minhas falhas e me encorajou pelas formas como eu a abençoei. Uma mulher reconheceu minhas falhas, mas me encorajou pela forma como eu a abençoei e então deu um passo adiante, ofereceu ajuda. Podemos ser um desses 3 tipos de amiga. Podemos ser do tipo que simplesmente aponta as falhas, do tipo que ignora as falhas e foca os aspectos positivos, ou do tipo que elogia os pontos fortes de alguém e se oferece para ajudar nos pontos fracos com a pedra de amolar do amor. Todos nós cometemos erros, eles apenas são diferentes. O profeta Isaías escreveu: todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. O filósofo Goethe observou: basta envelhecermos para nos tornarmos mais tolerantes. Não vejo falha que já não tenha cometido eu mesma. Se sentimos que devemos usar nossas palavras para exortar ou corrigir uma amiga, devemos estar severamente conscientes de que há áreas muito prováveis em nossa própria vida que também precisam ser corrigidas. Jesus disse: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu amigo, do seu irmão. Mateus 7, 3-5. Não estou sugerindo que deixemos de usar a ferramenta de afiar quando for necessário, mas apenas que nos certifiquemos de que esteja bem lubrificada com amor e um espírito brando antes de começar a amolar. Como mulheres, adoramos curtir banhos de espuma quentinhos, ensaboamos-nos com sabonetes perfumados e nos hidratamos com óleos aromáticos. Porém, com muita frequência, quando a questão é limpar a sujeira de uma amiga, nós pegamos a escova de cerdas duras, de palavras duras e esfregamos e esfregamos. O resultado muitas vezes não é a remoção da sujeira, mas uma alma arranhada e esfolada, clamando pelo bálsamo reconfortante de uma amiga carinhosa. Palavras poderosas não são palavras ácidas, elas são doces, tenras, envoltas numa atitude de amor. Paulo escreveu em Colossenses: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:12. Revista-se de amor. Envolva suas palavras em amor. Palavras que inspiram a continuar firme. Meu filho era rápido e corria com uma turma rápida. Na realidade, toda a sua equipe de corrida era rápida. No 9º ano, Steven participou do campeonato de atletismo, correndo os 1.600 metros. São 4 voltas ao todo do círculo grande. Eu estava tão orgulhosa porque ele havia corrido como um antílope na primeira volta, cerca de 2 metros atrás do primeiro colocado. Porém, no início da segunda volta, vimos um objeto voador não identificado passar sobre a cabeça de Steven. O que foi isso? Meu marido perguntou. Eu acho que foi o tênis dele, respondi rindo. Todos os fãs estavam rindo e apontando ao perceberem o tênis esquerdo de Steven voando em direção ao céu e pousando no campo gramado. Porém, surpreendentemente, Steven continuou correndo e não perdeu um passo. Com um pé calçado e outro descalço, ele continuou a pista. O ambiente da corrida incentivou-se com o alvoroço e o foco pareceu mudar. Passou a ter menos importância quem venceria e, mais importante, se Steven, o garoto sem um tênis, chegaria à linha de chegada. Todos os olhos curiosos agora estavam sobre um atleta que corria torto. Ele pararia? Ele desaceleraria? A meia dele ficaria no pé? Seus colegas de equipe começaram a correr em volta da pista, encorajando-o. Vamos, Steve, não se renda, não desacelere, continue. Surpreendentemente, a pedido de seus colegas de equipe, Steve acelerou. Na terceira volta, ele já havia ultrapassado o primeiro colocado por vários passos. E então, previsivelmente, sua meia começou a escorregar até o tornozelo e ficou com a ponta pendurada, como se fosse a sola solta de um sapato velho e gasto. Resoluto, Steven continuou correndo. A meia continuava pendurada. Quando Steven cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, a multidão explodiu em aplausos e risos. Ele havia batido seu melhor recorde pessoal de tempo de corrida. Filho, talvez você devesse ter arrancado os 2 sapatos, disse meu marido com uma risadinha. Não dá para imaginar a velocidade com que você poderia ter corrido. Você fez o seu melhor tempo. O que fez a diferença?
Eu sabia que todos estavam me olhando, respondeu Steven. Não se tratava apenas de uma corrida mais. Eles estavam observando para ver o que eu iria fazer. Isso me fez ir mais rápido, me fez querer fazer melhor. Ao longo de nossa vida, perceberemos amigas ou companheiras de corrida que perderam mais do que um sapato. Elas perderam suas esperanças, seus sonhos e suas vontades de terminar a corrida. O que faremos? O que podemos fazer? Podemos animá-las oferecendo uma palavra oportuna de encorajamento e podemos correr ao lado delas gritando: "Vamos, amiga, não se renda, não desacelere, continue." Quem sabe aquela amiga pode fazer mais do que simplesmente terminar a corrida. Ela pode até obter o primeiro lugar. Oremos para uma amiga que perdeu o tênis. Bem, talvez não um tênis, mas a esperança. Então, corra ao lado dela, encorajando-a a não desistir e a terminar a corrida. Palavras que colocam um sorriso no rosto de alguém. Mesmo quando estou enfiado no quintal dos fundos da minha casa, posso distinguir quando um vizinho está saindo para caminhar ou um praticante de corrida está descendo a rua. Começa a 1 quarteirão de distância, com Mitzi, uma cacatua branca. Whip, whip, whip. Então, passa para 2 casas mais baixo com Duchas, o labrador negro, um cachorro, latindo. A onda vem chegando mais perto com Paul, uma poodle, latindo. E continua até Sproul, o Colin, latindo. Por fim, o pedestre vira na rua lateral à minha. De repente, o coro de aleluias caninas irrompe com Alice, uma cadela labradora branca. Maff, o vira-lata da casa da frente, e Duche, a cadela pastor alemão da casa ao lado. Normalmente eu não vejo a pessoa que está passando, mas é certo que posso ouvir o latido dos cães enquanto ela percorre a rota. Quando faço minha caminhada costumeira de 5 quilômetros pelo bairro, também sou saudada pela onda de cães que latem indignados por eu ousar passar por seu gramado. Tento não deixar que isso fira meus sentimentos, mas a reação em cadeia dos latidos, rosnados e ranger de dentes sempre me deixa nervosa. A verdade é que eu gostaria que os cachorrinhos abanassem o rabo quando eu passasse, como se dissesse: "Oh, aí está a doce senhora Janice. Poxa, como eu gosto dela, quem dera ela fosse minha dona e pudéssemos caminhar juntos. Senhora James, você não vem aqui acariciar minha cabeça?" Quem dera eles corressem até a cerca, dessem pulinhos e então repousassem as patinhas como num apelo para eu parar para vê-los. Porém, nesses 20 anos que percorri a mesma rota, isso jamais aconteceu. Sempre teve rosnados, ganidos e latidos. Você poderia pensar que me acostumei com os latidos, mas jamais me acostumei. Odeio admitir, mas às vezes na vida também é assim. À medida que trilho o caminho dos anos, especialmente por aquela trilha menos percorrida, tenho ouvido alguns latidos inamistosos, alguns ganidos de desaprovação e alguns rosnados. Aposto que você também. Às vezes é uma reclamação porque não estou correspondendo às expectativas de alguém, às vezes é porque não estou seguindo o plano que outra pessoa tem para minha vida, e às vezes é porque estou quebrando as regras impostas pelas pessoas. Espere aí, vamos chamar isso pelo nome correto: latido. Honestamente, tudo que alguns humanos precisam é usar focinheiras, uma coleira anti-latidos. Felizmente, entre os latidos dos cães da minha vizinhança, há algumas saudações amigáveis. "Bom dia, Sharon", grita de longe uma amiga que está regando o jardim. "Tenha um bom dia", diz a vizinha que passa a caminho do trabalho. "Olá, senhora James", fala um garoto enquanto acelera a bicicleta. Essas são as palavras que valorizo ao longo do caminho. Como amigas, temos a oportunidade de animar alguém em seu dia atarefado ou simplesmente latir, ganir e rosnar. Uma boa amiga usará suas palavras para dar boas-vindas aos outros, não para fazê-los querer ir embora. Ouvi muitas vezes que existem 2 tipos de pessoas: aquelas que iluminam um ambiente ao entrarem e aquelas que iluminam um ambiente ao saírem. Aquelas que latem e choramingam levam a nuvem escura com elas ao partir. As positivas e alegres refletem a luz de Deus. Quando chegam, essa é a mulher que eu quero ser. Palavras cheias de poder. Palavras que uma amiga amaria ouvir. Jesus ensinou: faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Lucas 6:31. Faça uma lista das palavras que você gostaria de ouvir. E então use essas mesmas palavras para levar a vida a outra pessoa. Se há palavras que você gostaria de ouvir, é provável que haja outras pessoas por aí que também gostaria de ouvi-las. Seguem algumas das minhas favoritas.
Você realça o que há de melhor em mim. Você é uma inspiração para mim. Eu amo ouvir como Deus está trabalhando em sua vida. Como posso orar por você hoje? Eu posso ajudar você com isso. Eu gostaria de saber sua opinião. O que você acha? Você me ensina muito sobre amizade. Você me inspira a ser uma pessoa melhor. Você é uma ótima esposa, mãe, amiga, etc. Posso trazer o jantar para você essa noite? Acredito em você. Você é capaz de realizar qualquer coisa que Deus te chamou para fazer. Sou tão feliz por sermos amigas. Sim, você cometeu um erro. Agora vamos deixar isso para trás e seguir em frente. Você não me verá tirando a primeira pedra. Todos cometemos erros. Obrigada por... Estou sofrendo com você. Eu também não entendo. Você vai me ajudar a... Você é tão boa nisso. O que posso fazer para ajudá-la a alcançar seus objetivos? Você é uma grande amiga. Eu aprendo muito com você. Quero ser como você quando eu crescer.